O dia em que minha filha nasceu foi o dia em que me senti mais sozinha no mundo. Eu me senti invadida. Tive meu órgão dilacerado e reconstruído mecanicamente. O pai foi despachado. Não poderia acompanhar, não poderia ficar na porta. Cruelmente, não lhe deram opção. E se continuasse, o segurança estava bem ali. A gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto sério e muito importante. Uma pesquisa da Fiocruz mostra que 1 em cada 3 gestantes atendidas em hospitais privados passa por situações de violência. No SUS, o percentual também é assustador. 45% das mulheres atendidas na rede pública de saúde sofrem maus tratos na hora do parto. Vida de gestante é repleta de expectativa, principalmente em relação ao parto. Momento que gera muitas preocupações para as futuras mamães. Brenda estava insegura, mas graças ao acolhimento da equipe médica desta maternidade da rede pública de Manaus, teve um parto humanizado. Pôde dar à luz com tranquilidade. Nossa, eu acho que todos os médicos, a médica que eu peguei aqui, todos os médicos aqui que eu fui atendida por todos eles perguntaram sobre o meu plano de parto, como eu queria ter, quais os principais, qual a parte que eu me sentiria insegura, tanto normal quanto cesárea. Então isso foi muito bom para mim. Isso é muito bom para todas as mulheres que querem ter, né, que precisam discutir essa parte do plano de parto. Mas infelizmente a experiência do parto não é assim para todas as gestantes. Muitas sofrem violência obstétrica, que inclui violação dos direitos das mulheres e pode até chegar às agressões físicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 45% dos partos realizados em maternidades da rede pública no país, até 2021, tiveram algum tipo de violação de direitos. Raquel faz parte da Humaniza, instituição que dá suporte a quem foi vítima desse tipo de abuso em Manaus. Um caso muito grave que chegou pra gente foi de uma indígena da fronteira do estado. Ela passou por um óbito fetal ainda na aldeia. E quando o enfermeiro daquela região soube, foi buscá-la de lancha. Ele, no desespero, porque o que aconteceu durante o trabalho de parto, a cabeça ficou e só nasceu o corpo. Então, mulheres negras, indígenas, imigrantes, né, mulheres que têm uma condição social menor do que mulheres brancas, de escolaridade mais alta, esse grupo de mulheres, eles sofrem mais violência obstétrica do que outros, inclusive são mulheres que morrem mais. Indicadores de mortalidade materna apontaram as regiões Norte e Nordeste nos piores cenários. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal o cumprimento de uma sentença proferida em abril deste ano, que obriga o governo do Amazonas a adotar medidas contra práticas que caracterizem violência obstétrica no sistema público de saúde. Os profissionais devem seguir protocolos definidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, uma alternativa para garantir o parto humanizado. A decisão de abril foi fruto de ação civil pública ajuizada pelo MPF em 2018 e leva em conta a adoção de procedimentos médicos sem evidências científicas, como o jejum durante o parto, restrição a qualquer tipo de movimentação e até do direito ao acompanhante. E por conta da não realização da conduta ou de alguns protocolos que são preconizados pelo próprio Ministério da Saúde, pela OMS, acabou que pode ter resultado em morte, ou resultado morte da mãe, morte do bebê, ou resultado também em sequelas graves para a mãe, para o bebê ou para aquela família, né? O MPF ainda pediu que o governo do Amazonas comprove o cumprimento da sentença sob pena de multa no valor de R$100 mil em caso de descumprimento. E que esse peso que tem o Ministério Público Federal da fiscalização, do monitoramento e do cumprimento da legislação federal é essencial para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é chegar a um estado que não existe mais morte materna, que não existe mais óbito fetal e que a Humaniza, como associação de enfrentamento à violência obstétrica, não precise mais existir. Esse é o nosso grande sonho.
É importante reforçar que a violência obstétrica é caracterizada por abusos sofridos não apenas no parto, mas também durante as consultas de pré-natal e no pós-parto. Não existe no Brasil uma lei federal que tipifique a violência obstétrica como crime. Apenas alguns estados têm legislação sobre o tema. A gente vai ouvir uma especialista que fala mais sobre isso. A violência obstétrica, ela não é só um crime, ela não deve ser tratada só como um crime. A violência obstétrica é uma violação dos direitos humanos das mulheres. E, como tal, a mulher não tem que buscar só a criminalização. Ela tem que buscar, sim, uma indenização pelos danos que ela sofreu, pela violação da dignidade dela. Então, antes de você fazer qualquer coisa, a minha recomendação primeira é: você vá até o hospital, pegue a cópia do seu prontuário, pode fazer uma denúncia na ouvidoria do hospital e busque uma assessoria jurídica especializada. Se a gente não tiver uma atuação estratégica, se a gente não tiver um conhecimento estratégico, a gente não vai conseguir resolver o problema da violência obstétrica. Caso a mulher não tenha acesso, não tenha verba para pagar um advogado, uma assessoria jurídica especializada, ela pode buscar a Defensoria Pública, o NUDEM. O NUDEM é um núcleo de defesa da mulher que existe dentro das defensorias, e os NUDEMs do Brasil já estão se capacitando, já estão conhecendo mais sobre a violência obstétrica, e é extremamente importante que essas mulheres busquem os seus direitos, não só para criminalizar, mas também para buscar as indenizações que elas têm direito pela violação dos direitos humanos.